Ele vai falando. Mostra ele e vai Aqui, falando. ó. O meu fica assim, ó. Ah, Aí, o pássaro comeu o peixe e a cabeça do boi bateu na água e criou o grão. viu? Como ficou bem melhor, tá vendo? Bem melhor. Marlos, mostra a sua e pode falar. Bom, pro. Vai, Marlos. Fala, Marlos, como que ficou a sua? Tinha um mar e tinha um salva-vidas cuidando se alguém não vai se afogar. E tinha um homem se afogando. Aí ele correu para salvar e todo mundo apontou a mão para aquele homem que estava se afogando. E o salva-vidas correu, pulou na água, mas se afogou também. Nossa, tá bom. O computador tá tocando toda hora. O quê? O que é? Meu computador fica tocando toda hora. Tocando o quê, gente? Que chega mensagem. Ah, tira esse negócio do computador. Vai ter meu celular do meu lado. Ué, deixa no silencioso também. Não é pra ficar mexendo, não. Professora, eu queria saber como que faz para colocar o WhatsApp no silencioso, porque toda hora fica chegando mensagem e me atrapalha. Coloca o celular no silencioso. Então, mas eu coloco... Tem lá no volume. Quando você vai lá no volume, tem uma setinha. Daí lá em cima vai estar toque. Só colocar no modo avião. Aí ninguém te provoca. Mas se pôr no modo avião, vai acabar a internet e vai ficar travando. Então... Modo avião usa internet. Claro, né? Modo avião é pra funcionar a internet. Não. Aí você não pode ligar para ninguém. Ninguém pode ligar para você. Nada a ver. Eu não sei. Eu vou pôr no não perturbe. Não sei. Vamos lá, vamos voltar então. Cadê o João Matheus? Cadê você, meu filho? Cadê o João Matheus? Todo mundo. O João Matheus deixou a ele gente assiste. olhando pra cortina dele. Onde você tava, João Matheus? Onde você tava? Todo mundo já falou. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Na página 21. Na página 21. Espera aí que eu tenho que colocar aqui primeiro para compartilhar com vocês aqui. Página 21. Maria Eduarda, começa a leitura para mim, por favor. O surgimento da escrita e os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. Isso, continua para mim, peraí, continua para mim. Marlos. Acho que tá mesmo. Eu sabia, por isso que eu perguntei para você, porque eu vi que você não estava prestando atenção. Deixa eu. Marlos, toda hora, Marlos, eu vou ter que ficar parando para chamar a sua atenção, para você prestar atenção? Ah, não, Marlos, assim eu vou ficar muito triste. Toda hora fica parando na aula, porque você não está nem acompanhando. Senta direito, vira para frente, coloca direitinho perto da sua apostila.
Acompanha a aula, Marlos. Para de ficar olhando para o lado. Poxa vida, né? Davi, continua, por favor. Depois eu vou voltar em você, Marlos. Eu quero ver se você vai acompanhar. As línguas surgiram de maneira Aí já foi, Davi. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3.000 antes de Cristo. Isso. Nossa. Muito tempo, Ou né? seja, há pouco mais de 5.000 anos. Isso. Então tá falando o quê? Que surgiu a escrita, que surgiu 3.000 anos antes de Cristo. E de lá para cá, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, e depois de Cristo nós estamos com mais 2020. Nós estamos em 2020, ou seja, 2020 mais 3.000 anos antes de Cristo, então um total de 5.020 anos, né? Então, ou seja, muitos anos, né? Muitos anos. Então, o que está falando aqui? Que está se aperfeiçoando a escrita com o passar do tempo. O que antes era só símbolos, apenas símbolos e desenhos, com o passar do tempo, ela foi se transformando em escrita com palavras, né? Começou a ter mais nexos, igual nós fizemos no exercício lá da página anterior, da página 20. Vocês questionaram comigo, professora, mas não vai ter nexo o que eu vou escrever. Justamente por isso que foi aperfeiçoando. Porque as pessoas começaram a sentir o que? A dificuldade de melhorar essa parte da escrita. Colocar mais palavras, outras colocarem mais símbolos, né? Para poder o quê? Ter contexto, ter nexo. Senão fica uma coisa assim, perdida. Se for fazer só através dos desenhos, né? Dos pictogramas. Vai ficar só, por exemplo, a vaca, cabeça, pessoa, pássaro, boi. E aí? Né? Nem todo mundo entende. Então, teve essa necessidade do quê? De ir aperfeiçoando a escrita, de ir aperfeiçoando os símbolos cada dia mais, né? Cada vez mais. E não parou ainda, viu? Vocês lembram que eu comentei com vocês que há pouco tempo o nosso idioma, a língua portuguesa, ela sofreu uma alteração, ela passou por uma transformação. Teve palavras que foram trocadas os acentos, né? Tiradas os acentos, outras foram colocados os acentos. Então, são o quê? Mudanças. Para sempre o quê? Tá buscando melhoria, sempre a melhoria. Entender? Fala, João Gabriel, pode falar. Ô, prof, se antigamente a escrita era por desenhos, né? Símbolos, hoje é com palavras. Imagina no futuro. É com pontos? Com pontos já existe, né? É a linguagem braille, né? Das pessoas cegas. Já existe pontinhos. Já existe diferentes tipos. Vai ser muito diferente. Então, com o passar do tempo, né? O jeito que as coisas mudam, né? Daqui a uns tempos, com certeza vai mudar mais ainda. Então, vamos lá. Observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Então, olhem o mapa de vocês. Observe o mapa de vocês aí ou olhem aqui para a tela, tá? A mesma coisa. Olha bem a Mesopotâmia, onde que está aqui, ó. Acharam aqui em cima, aqui, ó, onde está esse verde mais escuro? Acharam? Acharam? Sim. Olha como que está a região na atualidade. Olha a atualidade dela como que está. Olha esse mar Mediterrâneo aqui. Olha esse mar Mediterrâneo. Olha ele aqui. O mar Mediterrâneo. Tá vendo como que tudo mudou? Muita coisa mudou, né? Vamos lá, continuando. Página 22. O tablet de argila entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Kish, Mesopotâmia, atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Olha só. Olha só que tem aqui, ó. Esse daqui deve ser aqueles grãozinhos que estavam lá naquela página anterior, ó. Tá vendo? Que diferente. Olha só, esse daqui é uma mão, né? Provavelmente. Olha só como que foi mudando as figuras, como que foram alterando os desenhos. Agora é o WhatsApp.
Bom, à medida que as cidades... Cadê? Arthur, lê para mim. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores. Por esses motivos, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Então, olha só, quando nós vamos no supermercado, todas as coisas dos supermercados não estão todas etiquetadas? Tem lá o nome do produto e tem o valor, né? Se nós vamos, por exemplo, numa feira também, a maioria das barracas das feiras, elas têm, né, uma plaquinha escrito, por exemplo, tá? Uma bacia de tomate, tem uma plaquinha lá escrito, vamos supor, R$2. Aí tem lá o alface, aí tem uma plaquinha lá escrito R$2,50. Então, quando começou o comércio aqui nas cidades, aqui, antiga, teve essa necessidade de alterar essas formas de comunicação, essa forma de escrita. Por quê? Porque senão o comércio ele exigia muita informação. Já pensou, por exemplo, uma pessoa que tinha uma loja, um comércio, que tinha uma banca na rua, todo mundo que passava ficava todo mundo perguntando qual valor, qual valor, qual valor, qual valor, qual valor, qual valor. Eu ficava o dia inteiro as pessoas passando por lá e perguntando qual era o valor daquele produto, né? Então teve essa necessidade dessa mudança da escrita, de cada vez mais criarem mais símbolos para poder o quê? Ter mais comunicação entre as pessoas e conseguir vender muito mais, né? Às vezes uma pessoa está lá do outro lado da rua, ela tem preguiça, ela tem cansaço, ela não quer atravessar a rua para ir lá do outro lado só perguntar quanto que custa aquela, vamos supor, aquela bacia de alface. Mas se tiver com uma plaquinha lá, indicando o valor, não é mais fácil? Aí a pessoa já vai saber se ela tem dinheiro ou não, ela já vai atravessar e fazer o quê? E já vai... Peraí, deixa eu aceitar o João Mateus aqui, pronto. E já vai atravessar lá já com dinheiro em mãos já para poder comprar, né? Então, olha só que facilidade que foi com o decorrer do tempo, essa transformação da escrita cada vez mais. E conforme foi mudando a escrita, conforme foi se transformando a escrita, os governantes eles foram fazendo leis. Por que eles foram fazendo leis? Porque daí as pessoas pegavam a parte escrita, liam e já entendiam. Não precisava os governantes ficarem toda vez indo em praça pública anunciar novas leis, anunciar novos comunicados. Então, a escrita facilitou muito e ainda facilita até hoje, né? Até hoje a gente quer saber assim, nossa, será que de repente eu posso sair lá na rua, começar a gritar, feito um maluco e começar a colocar fogo lá no meio da rua? Aí você vai lembrar, peraí, deixa eu procurar na lei para ver se existe alguma coisa sobre isso. Não é mais fácil? A gente não procura nas leis primeiro? A gente não vai pegar o telefone e ligar para um governante, né? Falar, ó, prefeito, eu tô querendo ir lá na rua da minha casa colocar um fogo lá, será que pode? Não, existem leis, só a gente pegar, acessar livros, acessar a internet, que na própria internet também já tem. É só a gente acessar e ler que nós ficamos o quê? Por dentro do que é autorizado e do que não é autorizado, não é? Então, a escrita, olha só quanta coisa que facilitou a escrita. Na escola, por exemplo, também. Já pensou se não tivesse renovado essas escritas, as nossas apostilas fossem todas igualzinho esse tablet aqui, ó, de argila? Vocês já pensaram quantos tablets desse daqui que ia precisar para vocês entenderem, lerem os conteúdos de vocês? Matemática, história, geografia, ciências, língua portuguesa, arte, inglês. O professor Jorge, como que ele ia também dar alguma coisa escrita também na argila? Né? Então, como que facilitou, como que as pessoas foram cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais dando mais símbolos, os símbolos foram virando as escritas, olha como que muita coisa mudou. João Mateus, um pedaço aqui, ó, antigos registros. Ô, prof, o meu não tá aparecendo a sua tela que você compartilhou. Ué, tá aqui não. É só a escrita aqui que você compartilhou a tela, mas não aparece a tela. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim? Aí todo mundo tá. Deixa eu sair, eu vou colocar de novo. Espera aí, João Mateus, só um pouquinho. Deixa eu colocar de novo.
Pronto, tá vendo essa agora? é a configuração dele que tá... Conseguiu O ver? meu tava normal. João Matheus, tá me ouvindo? Tô. Vai, tirem o áudio e pode começar a leitura, João Matheus. Descritas fragmentos de argila foram encontrados em escavações da Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como qualidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Pode continuar, João. Entre as informações Ô, importantes. João Matheus, peraí, João Matheus. Chega o microfone perto da boca. Não muito perto, mas assim um pouquinho. Tá. Entre as informações importantes que eram registradas havia quantidade de alimentos e de impostos, as leis, histórias a respeito de reis e deuses. Escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes. A cunha era um instrumento usado para gravar os símbolos nos tablets de argila fresca. Algumas escritas eram gravadas em cilindros e objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça. Nessa peça, isso mesmo. Então, olha só o que eu quero falar para vocês. Olha só como que as coisas foram mudando, foram se aperfeiçoando, né, cada vez mais. Antigamente não existia impressora, como nós temos a nossa facilidade hoje. Hoje é fácil, né? A gente acha algum documento na internet, a gente acha alguma coisa no notebook, uma página de um livro, é muito fácil. Nós vamos lá na impressora, nós tiramos cópia daquela página daquele livro, nós tiramos cópia de um documento, nós imprimimos algum documento que vem na internet. Vou passar o banheiro. Vai, João Matheus, rapidão. Mas antigamente não tinha nada disso. Antigamente, como que ficava registrado as leis? Então, tá falando aqui, ó, em argilas, em peças de argilas, tá? Em argilas. E algumas dessas peças, com o passar dos anos, elas foram se extraviando, elas foram se perdendo. E através das escavações foram encontradas algumas. Já pensou que legal, né? Você tá andando lá na Mesopotâmia, lá, de repente você começa a cavar um buraquinho lá, achar uma placa de argila com alguma informação, alguma lei, alguma informação, alguma receita, algum valor de alguma das mercadorias que eram vendidas no comércio daquela época, né? Então, olha só, que importante, né, de registrar. Até hoje, então, ainda existem esses registros que as pessoas podem estar pegando e conhecendo melhor como que era o comércio, como que eram as leis daquela época, não é? Mesma coisa como o João Matheus e o João Gabriel estavam comentando, né? Com o passar dos anos, como que vai ser daqui a alguns anos, então? Daqui uns 15, daqui uns 20 anos? Será que ainda vai existir a impressora? Será que ainda vai existir esses papel impresso? Será que ainda vai existir esses livros que nós temos na escola? Será que vai existir robôs? Como que será que vai ser? Será que os professores vão ser substituídos por robôs dando aula para vocês? Olha só, antigamente não existia aulas através de vídeo. Hoje em dia já existe, né? E se daqui a algum tempo já não existir mais escola? For tudo só em casa através dos vídeos? Não é? A gente não sabe, tudo pode acontecer, não é verdade? O passado é história, o futuro é o mistério. Exatamente, Davi. Exatamente. Bom, peguem na página 23. Peguem na página 23. João Matheus, tá me ouvindo? Tá? Página 23. Já colocaram uma data, né? Na página 23, tá? Tem um exercício aqui, não. Temos vários exercícios aqui sobre esse tema que nós trabalhamos agora em história. Eu quero que vocês façam esse exercício. Vou fazer a leitura para vocês, vou explicar, aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Marlos, tá me ouvindo? Tá? Presta atenção. Esta imagem mostra um tablet, não é tablete, tá? Tablet. É argila ou é tablete? Tablet. Não, tablet.
Tablet, professora. É tablet, porque se fosse tablet ia ter mudo. Não ia ter mudo. Eu acho que é tablet. Ah, não. Porque um tablet é aquela um pedaço de um... Explicou que é tablet. Explicou que é tablet. É um pedaço de... Uma argila. E por que da outra vez eu falei tablet proposital para ver se alguém ia se tocar e ninguém me falou? Quando? Quando eu estava lendo o texto, eu estava explicando. Lá na página anterior, tá vendo? Não estava nem prestando atenção, nem prestou atenção no que eu falei. É tablet mesmo, tá? É tablet mesmo. Tablet, ou seja, é um pedaço, tá? Não tem aqueles caldo quinor que a mãe usa para cozinhar? Sabe aqueles caldo quinor? São os tabletezinhos de caldo de galinha, caldo de bacon, caldo de costela, não tem? Chama tablete também, ou seja, é um pedaço. Então, aqui está certo, é tablete de argila. É um pedaço de argila, tá bom? Fermento de pão também, né, prof? Tablete, tá vendo? Isso mesmo. Então, olha só, nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Olha só que legal, nesse pedacinho aqui tem essas informações. Após ler os textos, responda as questões. Letra A. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Como? Pegando um graveto ou uma pedra, desenhando. Lucas? Pegando uma pedra. Pedra, areia, ou uma frutinha caída. Não, pegando argila. Não. Pegando argila. Peraí, João Mateus, peraí só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma observação na fala do Davi. Davi, você está falando do tempo das cavernas. Tá? Eu estou perguntando aqui, da Mesopotâmia. Como que os mesopotâmicos... Argila e escreviam em cima dela. Exatamente. Então, os mesopotâmicos faziam seus registros com cunhas em tabletes de argila. Lembra? Lá na outra parte está escrito? Lá na outra página está escrito. Com cunhas em tabletes de argila. Marlos! Presta atenção, Marlos. Marlos, coloca seu áudio, por favor. Isso, deixa o seu áudio ligado. Eu quero você participando da aula e prestando atenção. Vamos, respondendo, Marlos, a letra A. Prof, os mesopotâmicos. Eu já expliquei. João, tem que prestar atenção também, João. Eu vou colocar assim minha resposta. Os mesopotâmicos pegavam argila e escreviam em cima delas para fazer registros. Usando cunhas. Espera, os mesopotâmicos pegavam argila. Eu vi também que você não estava olhando para mim, não estava prestando atenção. Eu vi mesmo. É porque a avó falou pra mim ir pra sala e eu ia perguntar se eu posso ir. Mãe, esquenta o hambúrguer. Marlos, eu quero o áudio ligado. Então a minha vai ficar assim. Os mesopotâmicos pegavam argila e escreviam em cima dela para registrar registros e usando cunhas. Usando cunhas. Posso ler a minha? Pode. Cunhas, né? Cunhas, ficou bem assim, ó. Os mesopotâmicos faziam os registros em argila com cunhas. Isso mesmo, isso mesmo. Eu coloquei assim, ó. Os mesopotâmios pegaram argila e escreviam com cunha. Isso, certo. Lembrando que mesopotâmicos tem acento circunflexo no tan. Tá? Lembra que mesopotâmicos tem acento circunflexo no tan. Gabriele, fale para mim sua resposta. Estou escrevendo. Arthur, sua resposta. Os mesopotâmicos faziam com cunhas em tabletes de argila. Faziam o quê? De novo, fala de novo. Os mesopotâmicos faziam
em cunhas em argila. Não, eles não faziam em cunha. Cunha era um instrumento, era uma barrinha que eles usavam para furar, para desenhar argila. Com Faziam cunhas. em cunha, faziam com cunhas em tabletes de argila. Aí tá certo. Ô, João Gabriel. O que está acontecendo, João Gabriel? Lucas, fala para mim sua resposta. Tá esperando o que para terminar, Lucas? Vamos, Lucas. Marlo, sua resposta. Eles escreviam numa argila. Utilizando o quê? Utilizando o quê, Marlos? Estou perguntando. Usando como que é o nome? Pó de madeira? Não. Utilizando cunhas, Marlos. Presta atenção na aula. Maria Eduarda, leia a sua resposta. Com cunhas em tabletes de argila. Certinho. Quem ainda não falou, Professora, porque eu Lucas? não estava te ouvindo naquela hora, porque Eu A entendi. Gabriele. a máquina estava muito alta. Lucas. Eles pegavam cunhas e escreviam em cima do tablete. Isso, de argila. Então, escreve aí, de argila. Gabriele, sua resposta. Os mesopotâmios pegavam Gabriele, não é mesopotâmios, não. Mesopotâmicos. Mesopotâmicos. Ah, tá. Mesopotâmicos pegavam argila e escreviam usando cunhos. Certo. Isso mesmo. Bom, alguém ficou com alguma dúvida, então, de como que eram feitos os registros dos mesopotâmicos? Não, né? Então, tá bom. Letra B. Indique com X o tipo de informação registrado no tablet de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Então, essa imagem aqui de cima, a informação que tem nela é sobre a família, sobre religião ou sobre alimentos? Religião. Alimentos. Religião. Alimentos. Ó, esse tablet aqui, vocês estão vendo que ele tem uma informação do lado dele? Está escrito assim, ó. Nesse tablet de argila foram registradas informações a respeito de alimentos como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Aqui já está falando. O que está falando ali em cima naquele tablet? Sobre família, religião ou alimentos? Alimentos. Ué? Vamos prestar atenção, quinto ano, presta atenção. Pergunta Eu tinha falado fácil. o quê, prof? Quê? Eu tinha falado o quê? Tinha, todo mundo estava falando um monte de coisa aí, alimento, farinha, família, religião. Justifique sua resposta. Justifique. Está escrito aqui, ó. Porque está na descrição. Resposta. É só copiar o que tem escrito ali em cima, que eu acabei de ler. Nesse tablete de argila foram... Só copiar. Pro, pode copiar? Pode copiar.
Pronto. Terminei. Pronto? Lucas, você está escrevendo, prestando atenção nos acentos, nos sinais de pontuação como vírgula, ponto, letra maiúscula, tá? Eu esqueci da vírgula, que eu vou colocar agora. Ah, então. Presta atenção. Para quem já terminou, a letra 6 está falando assim, ó. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem, tá? Então, aqui, presta atenção no que eu vou falar. Olha ali naquele pedaço de argila, vocês estão vendo que lá na parte de cima tem risquinho? Começa com 4 risquinhos, depois tem os 5 risquinhos, vocês estão vendo? Aquele risquinho ali significa a quantidade de óleo, viu? 1, 2, 3, 4 óleo vegetal. Depois tem 1, 2, 3, 4, 5 óleos vegetais. Tá? Então, estou pedindo para vocês criarem informações, criarem símbolos que registra, para poder registrar a quantidade. E ao invés de risquinho, o que eu posso fazer ao invés de risquinho? Triângulos. Triângulos, círculos, o que mais? Tracinhos, o que mais? Retângulos. Livros, vários livrinhos. Vai da criatividade de vocês. Então, eu quero que vocês, nesse espaço aqui, ó, eu quero que vocês desenhem um tablete de argila, desenhem um tablete, um quadrado, assim, um retângulo. Desenha. E nesse retângulo, vocês marquem quantidade dentro deles, tá? Mas a gente coloca a quantidade que a gente quiser? Isso. Só para representar, assim, para uma maneira diferente de representar a quantidade, sem ser risquinhos. Mas precisa ser, tipo, tem que ser meio que igual esse aqui? Vocês têm que usar o tablete de argila todo que vocês desenharam, tá? Não, mas tem que quantidade. ser desse Ó, tipo. vocês têm que fazer 2 tipos diferentes de quantidade, 2 tipos de símbolos diferentes. Um para representar o óleo vegetal e o outro que vai representar a farinha e de pães, tá? Ou seja, na verdade, 3. Da farinha, do de pães e do óleo vegetal. Então, são 3 tipos diferentes de símbolo que vocês vão usar. Mas professora, tipo, bem assim, 2 risquinhos aqui em cima, 2 risquinhos aqui embaixo, igual esse aqui? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu posso colocar do lado qual que é, por exemplo, eu fiz o do óleo ali, eu posso colocar do lado óleo? Pode. Pode fazer tipo uma legenda? Pode, Gabriel. Pode sim. Professora, para desenhar o que é uma imagem que significa o óleo, a farinha e o pão? Não. Você vai desenhar um símbolo que indique a quantidade, tá? Que nem ali, ó, o risquinho, nós já vimos, por exemplo, que o risquinho ele deve ser do óleo vegetal. Viu? Então, risquinho em pé é do óleo vegetal. Tem lá para baixo, tem os risquinhos deitados, tá vendo? Que deve ser ou da farinha ou de pães. E depois tem uns triângulozinhos, que deve ser também ou de um ou de outro. Então, tem 3 tipos diferentes aqui de símbolos indicando quantidade. Eu quero que vocês façam 3 tipos diferentes de símbolo, que indiquem quantidade.
Professora, quando cair vai ser a hora do lanche? Eu vou aproveitar antes de cair, presta atenção. Eu quero que vocês peguem o caderno de atividades, a página 75 e 76 e marquem tarefa. Caderno de atividades, página 75 e 76, marquem tarefa. E já anota na agenda também. Tarefa no caderno de atividades, página. Tarefa de história no caderno de atividades, página 75 e 76. Vai cair a conexão, vai ser recreio. Eu vou mandar de novo às 15 horas, tá? Página. 75 e 76. Página 75 e 76. Escrevam na agenda também. Tarefa de história no caderno de atividades, página 75 e 76. Que dia é hoje? Hoje é dia 23/6. Caraca. Vai cair a conexão, às 15 horas em ponto eu volto, tá bom? Tarefa, página 75 e 76.